Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com um convidado especial para mais um episódio. Hoje a gente está com o Diego Burger, terapeuta, consultor e palestrante, especialista em felicidade e cultura. Então, eu queria agradecer hoje a presença do Diego por ter vindo nos visitar aqui no podcast. Obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui contigo. Então, hoje o episódio a gente vai falar, né, de um tema que o Diego é ultra especialista, né? Então, a gente vai abordar alguns livros que o Diego trouxe hoje para nós, né? Alguns deles mais conhecidos pela população brasileira, outros nem tanto, né? Então, a gente vai falar sobre eles, mas o foco hoje do episódio vai ser se a felicidade realmente é treinável, né? Então, a gente vai abordar alguns assuntos hoje relevantes a isso. Então, vamos começar, né, o nosso bate-papo. Então, Diego, eu sei que esse assunto é um pouco mais longo, né? Se a gente for abordar, a gente vai ficar horas e horas falando aqui, né? Mas o que é a felicidade de verdade, né? Você teria como tu resumir isso, né? Eu sei que é difícil de tu resumir, mas hoje em dia, com essa questão da gente ter informação o tempo todo, a gente tá o tempo todo mexendo na internet, enfim, no telefone, né? E a gente tá sempre com aquela injeção de dopamina, né? Eu acho que muitas vezes a gente confunde, né? O prazer momentâneo com a felicidade de fato, né? O que tu pode trazer para nós referente a esse assunto? Perfeito. Eu acho... A gente não combinou isso, mas para mim a melhor pergunta é começar o que é felicidade. Acho uma maneira bem acadêmica. Eu gosto de começar praticamente todas as minhas palestras com isso. Às vezes eu me apresento um pouquinho, mas eu sempre começo falando o que é felicidade. A gente tem que definir esse conceito. Então vamos lá, e é bom estar num podcast que a gente consegue ir um pouco mais profundo que em posts curtos de rede social. A felicidade, ela sempre foi algo estudado, mas sempre foi alguma coisa muito mais religiosa e filosófica. Mas desde que o mundo é mundo, se fala sobre o que é uma boa vida, uma vida feliz. A gente está sempre atrás disso, desse sentimento positivo. Em 1998, que isso começa a virar ciência, com Martin Seligman, que foi o cara que eu fiz o meu mestrado com na UPenn, que hoje é considerado o maior psicólogo vivo. Na época ele era presidente da APA, a Associação Americana de Psicólogos, e pegou como bandeira criar a psicologia positiva, que foi um movimento que o Maslow tentou fazer lá atrás, 30 anos antes, quando era presidente da APA, e não conseguiu. Não teve apoio de todo mundo. A gente pode entrar depois por que naquele momento o mundo estava mais preparado para isso do que antes, que o Maslow tinha, inclusive, um nome até mais forte que o do Morgan. E daí, quando a gente vai estudar felicidade como ciência, a gente precisa definir isso de uma maneira quantitativa. Porque antes disso era sempre qualitativo. Tem uma opinião, tem uma visão, tem uma linha de filosofia vai falar uma coisa, outra linha vai falar... Uma percepção muito mais pessoal também, né? Era mais pessoal, era mais... Tinha várias visões, não era um campo conjunto. Então, era dito como uma ciência. Não era uma ciência, não tinha estudos quantitativos, estudos mais claros, né? Então, a definição científica que mais se usa hoje é assim: a felicidade foi a palavra que a gente decidiu usar como ciência para falar de todos os sentimentos positivos. Então, na verdade, ela não é um sentimento, um prazer momentâneo. Para a ciência, para várias linhas filosóficas, mas também para a ciência, felicidade é esse grande guarda-chuva de todos os sentimentos positivos. Fica claro isso? Sim. São várias coisas. Então, para esse sentido, na ciência, felicidade é sinônimo de satisfação, contentamento, paz interior, eudaimonia, que é uma linha mais filosófica, aristotélica. Daimon é o bom espírito, eudaimonia é ter esse bom espírito dentro de ti, uma vida eudaimônica, uma vida com mais propósito, tem muito a ver com o sentido da vida. Então, tudo isso é sinônimo dentro da ciência. Tem, inclusive, eu estou lendo, já porque a gente vai falar de livros, Why Workplace Wellbeing, que vai ser o grande livro aí desse campo, porque é um livro que prova que felicidade nos colaboradores aumenta a lucratividade das empresas e o valor de mercado, tudo testado em 2.000 empresas listadas na Bolsa. E o que eles usam para medir são 4 pontos distintos para somados dão bem-estar subjetivo ou felicidade, que é emoções positivas, altas, quanto mais alto, melhor. Emoções negativas, quanto mais baixo, melhor.
Tem um limite que é super interessante, a gente pode entrar depois, mas não é bom ter 0 emoções negativas, é bom ter um pouquinho, mas pouco. Tem uma régua. Tem que ter um pouquinho de emoções negativas, ela é importante na tua vida, precisa de alguns desafios, está sentindo um pouquinho de estresse, mas pouco, na grande maioria, quanto menor, melhor. O outro é satisfação com a vida como um todo, é quando eu te pergunto, quando eu penso na minha vida como um todo, quão satisfeito eu tô, né? Pensando numa vida ideal sendo 10, né? De 0 a 10, que lugar que eu me coloco, né? Essa escala de Cantril, que é o nome técnico, e o outro é o sentido da vida, né? Quanto que eu sinto que eu tenho propósito na vida, que eu enxergo que a vida ela faz sentido. Então, a felicidade, no fundo, é esse sentimento que ele é mais constante. Tá? E ele é muito diferente de alegria e prazer, que são momentâneos. Tá? Obviamente, uma vida feliz, ela inclui momentos de alegria, Sim, momentos que tu vai dar risada, e são importantes. Inclusive, é uma das medições que o Deneve usa aqui, né? São momentos que tu está se sentindo bem naquele momento. Mas não é isso que a gente está querendo aumentar propriamente. Esse é um aspecto do que a gente quer. A gente quer essa visão como um todo da tua vida, esse sentimento mais amplo, que pode incluir, inclusive, momentos de tristeza. Por isso que várias pesquisas vão colocar felicidade como sinônimo de inteligência emocional. Porque eu preciso me permitir ficar triste. Se meu pai morre amanhã, eu preciso me permitir chorar. Eu não posso falar, eu sou o Diego, eu estudo felicidade, eu não vou ficar triste, eu tenho que saber lidar. Eu sou inabalável. Porque daí isso é Freud básico, porque daí eu estou reprimindo os sentimentos, né? E uma hora isso vai vir. Esses estudos são de 1968, Kubler-Ross, né? A importância do luto, de eu sentir essa tristeza para não me afetar na frente. Até por te criar uma resiliência, né? Essa questão do luto, né? O luto ele é fundamental, senão eu estou reprimindo aquele sentimento e ele vem depois, né? Sim. Um dos mecanismos de defesa que Freud vai falar é esse da repressão. Então eu finjo que ele não está ali. Tudo bem tu usar uma vez ou outra, mas quando a gente usa muito isso, é como se fosse uma panela de pressão. Uma hora explode. Vai explodir, é muito pior. Muito pior. A gente precisa aprender a falar e expressar todos os nossos sentimentos, mas de um jeito que não nos domine. Isso é, se eu estou chateado com uma coisa que tu fez, eu não posso engolir esse sapo. Eu tenho que falar, Gustavo, olha só, não gostei desse jeito que tu falou comigo, mas numa boa. Sim. Eu tenho que aprender o jeito de falar, numa comunicação não violenta. Mas eu não posso não falar. O não falar é o reprimir. Então, quando que uma pessoa vai não estar feliz? É quando ela deixa que uma tristeza pequena, pontual e verdadeira, por exemplo, a morte do meu pai, tá? Mas eu não tô mais triste só pela morte do meu pai. Eu tô triste pela morte do meu pai, mas daí eu também já não quero mais trabalhar, porque eu não vejo sentido no trabalho, eu não quero mais comer, eu não quero mais treinar, eu não quero mais fazer nada. Aí essa pessoa vai entrando num estado depressivo. Então, uma definição simplista, mas boa, é que nesse sentido, felicidade é o oposto de depressão. Tá? Enquanto que alegria e prazer é o oposto de tristeza. Eu posso estar triste pela morte do meu pai, mas seguir feliz pelo trabalho que eu tenho, pela namorada que eu tenho, pela vida que eu tenho, pela saúde do meu corpo, por inúmeros outros pontos. Fica claro essa definição? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Agora que a gente falou, né, um pouco de ciência, né, em felicidade, né, Diego? Eu queria aproveitar esse gancho de perguntar o seguinte: a ciência, né, enfim, e o estudo sobre a felicidade, já existe alguma forma, né? E aí a gente acaba falando forma, a gente vai um pouco para aquela são a fórmula, né? Que as pessoas têm o costume de achar a bala de prata que não existe em nada praticamente, né? Sim. Mas existe alguma forma de ensinar a felicidade? Sim. Existem, na verdade, várias práticas que a gente pode fazer. Alguma coisa de exposição, assim? Que vai aumentando a nossa chance de estar feliz, ou que naturalmente vai aumentando a nossa felicidade. O modelo que eu montei na UPenn, que eu acho que é o melhor modelo para as pessoas que não são acadêmicos entenderem e colocarem a felicidade na prática, são 3 pilares para uma vida feliz. Um é a tua saúde, teu fisiológico. E aí tem vários aspectos para como tu cuidar da tua saúde, seja exercício físico, qualidade do teu sono, tua nutrição, meditação, tempo na natureza. Esses são os 5 que eu escrevo. Cada um dos pilares eu botei 5 pontos. Essa questão do tempo da natureza é interessante, né? Que existem alguns estudos que dizem que empresas que têm o verde, né? A natureza dentro do escritório, os colaboradores são mais felizes, né? E mais criativos, menos estressados, né? Os ambientes biofílicos. Então a gente não foi feito para estar num lugar cheio de luz branca, como tem aqui. Então o fato que tem uns verdinhos ali atrás, umas coisinhas, já ajuda. Sim. Quanto mais a gente consegue fazer o nosso ambiente, seja o escritório onde a gente trabalha, seja a nossa casa, ser mais natural,
A gente não tá acostumado, o nosso biológico não é acostumado a ver coisas verticais, quadradas, né? 90 graus perfeito, né? A natureza não existe, né? Perfeito, eu adoro essa frase do 90 graus perfeito. Eu gosto muito de usar. Foi uma vez o Diogo Lara, que é um psiquiatra que eu super admiro, que me falou, eu me dei conta, assim. É verdade, cara, 90 graus não existe na natureza. Sim. Não existe 90 graus perfeito. Então, esses pequenos detalhes que são tão poucos, eles todos vão ativando o nosso senso de medo, de se sentir, cara, parece que eu tô numa caixa, né? O que esses 90 graus? Por que tá assim? Tudo isso vai nos ativando, vai aumentando o nosso cortisol. Os estudos que eu acho mais interessante sobre tempo na natureza é que tempo na natureza diminui o nosso cortisol. Tá? Além de diminuir o nosso cortisol, ele aumenta a nossa produção de células NK, Natural Killer Cells. Algumas pessoas não sabem, mas todos os dias a gente produz células cancerígenas. E as NK cells vão lá e matam. Então, quanto mais NK cells eu tenho, menos chance de ter câncer eu tenho. E câncer é um dos grandes problemas, né? A medicina avançou muito, mas doenças cardíacas e câncer são um dos grandes problemas ainda da nossa sociedade que impedem muito a nossa longevidade. Então, cara, aumentar as NK cells é um grande ponto e é um dos principais lugares, mais que exercício físico, mais que qualquer outra coisa, que tem esse aumento de NK cells. Mas só voltando ao modelo antes, então tem um pilar que é a saúde, que é o teu pilar fisiológico. O segundo pilar, que é o pilar mais importante, são as tuas relações, os teus relacionamentos sociais. E daí vai incluir teu relacionamento familiar, relacionamento amoroso, amigos, trabalho e até as pessoas que tu não conhece, até os desconhecidos. Como que tu trata uma pessoa que tu nunca viu no elevador, se dá bom dia pro porteiro ou não, qual a interação que tu tem com essas pessoas que não são do teu ciclo, porque dita muito como tu tá vendo no mundo. Esse é o mais importante, tá? A gente não sabe uma lista das coisas que mais aumentam a felicidade, por sinal, tudo que aumenta a felicidade aumenta a longevidade, praticamente tudo, tá muito relacionado, por inúmeros motivos evolutivos. A gente não sabe qual é o 2, o 3, o 4, o 5, a gente não sabe. A gente sabe uma lista de 200 coisas, que todas aumentam de todo mundo, mas muda o que aumenta mais pra mim e o que aumenta mais pra ti, a tua felicidade. Agora, o único que a gente sabe que aumenta pra todo mundo, que é o que mais aumenta, que é disparado número 1, é a qualidade das nossas relações. A qualidade das nossas relações é o que mais aumenta a nossa longevidade e a nossa felicidade. Então, estudos mostram que as pessoas vivem há 10 anos a mais. Que tem boas relações. Então, assim, todos os estudos mostram isso, foi repetido inúmeras vezes. Tem um livro muito bom, escrito em português, que é Uma Boa Vida, que simplesmente resume toda a literatura nisso. Foi escrito pelo Robert Waldinger e o Mark Schultz. O Waldinger é o cara que toca o maior estudo já feito, está há 85 anos rodando, o mesmo estudo, já trocou várias vezes de diretor esse estudo, um estudo de Harvard, que foi medindo várias pessoas em Boston, alguns estudantes de Harvard, outros com dinheiro, outros muito pobres, já está na 4ª geração e eles vão tentando entender o que está levando essas pessoas a terem uma vida boa e outros não. E eles tinham várias teorias e nunca imaginaram que era a qualidade das relações. E o terceiro pilar é o teu pilar psicológico, e ele é o de crescimento. Então eu chamo o terceiro pilar é o crescimento. É uma necessidade que a gente tem de crescer. O ser humano é um animal muito interessante. A semana passada eu estava dando a palestra para os juízes e trouxe esse exemplo. Muitos deles ali quiseram a vida inteira virar juiz. Daí, putz, virei juiz. Como tu deve saber, e quase todo mundo que está nos assistindo, juiz é uma carreira como funcionário público que não vai ter muitas diferenças de salário depois que tu vira aquilo. Tu pode crescer um pouquinho, mas não muda muito o teu salário. Então, cada um deles vai ter um desafio grande em ter que ir se colocando desafios. Porque o ser humano, ele é o único animal que consegue ter a vida que ele sempre sonhou, mas se ele não se sentir desafiado, que ele está crescendo em alguma coisa, ele se deprime. Pode ter a esposa dos teus sonhos, o emprego dos teus sonhos, carro dos teus sonhos, mas sente que, cara, tua vida tá monótona, tá robótica. Tem que estar sempre subindo um pouquinho. Tem que ter sempre algum desafio. Quanto mais amplo é esse desafio, melhor. Mas pode ser até uma coisa de idiota, tipo melhorar o teu pace na corrida. Sim, fragmentar. Pode ser até uma coisa pequena, qualquer coisa, mas tu precisa de uma motivação. Os herdeiros são o cluster com a maior porcentagem de depressão, o grupo com a maior porcentagem de depressão. Um dos grandes motivos é pela falta de motivação de acordar de manhã. Tem outros motivos também, porque eles se comparam com seus pais, outras pessoas, o meio que fez muito dinheiro, então é difícil eles sentirem que eles fizeram alguma coisa por eles. A régua lá em cima, eles não têm que buscar. E às vezes mesmo que conseguem alguma coisa, se julgam muito, que acham que não é o suficiente. Tem vários outros problemas. Mas um dos problemas é essa falta de motivação. Então a gente precisa estar motivado. Um clássico é o modelo do flow, né? Para entrar em estado de flow, que é esse estado de alta performance, que a gente perde a noção de quem a gente é. Eu não sou uma pessoa falando aqui. Se eu estou em flow, eu nem lembro meu nome. Se eu estou aqui falando, as ideias vêm e eu não vejo o tempo passar, eu não sinto meu corpo, não tem nada.
O jeito para tu entrar mais no estado de flow é que as tuas habilidades e o tamanho do teu desafio tem que estar num fluxo perfeito. Quer dizer, tem que estar levemente fora da tua zona de conforto, mas não muito. Se tá muito fora, gera frustração. Puta, que merda, não consigo. Sim. Tá? E se tá muito dentro da zona de conforto, é muito fácil. Daí eu fico entediado. Então, eu preciso disso, que é só um pouquinho fora. Geralmente se mede flow, por exemplo, nos caras que fazem algum esporte muito radical. Sim, esses dias eu vi até uma questão de flow de um dos corredores da Fórmula 1, falando sobre o estado de flow. Perfeito? Vários deles entram em estado de flow durante a Quase, corrida. quase sempre. Porque os esportes que são muito arriscados, é meio que, além de tu estar ali, tu tá botando tua vida em risco. Sim. Então não consegue pensar, mas a minha mãe me mandou mensagem. Irmão, não tem mãe, não tem nada que tá passando na tua cabeça, irmão. Cara, tu tá 350 por hora, a curva tá fechadinha ali, tu tem que acertar a curva. Sim. Tem até do Senna, né? Tem várias entrevistas que ele fala, né? Que ele e o carro dele, eles se sentiam um só, né? Eles eram Descrição perfeita. E ele não se sentia em nenhum momento que era o Ayrton Senna dirigindo, quem eu sou, quantos anos eu tenho. Não pensa em nada disso. E algumas pessoas até dizem, né, que esse estádio de flow dele que levou ele a cometer alguns erros, porque ele estava muito seguro de si, né? Ele tava num estado que ele tava num estado de 100% flow, e era aquilo ali, nada mais existia. Era só aquele momento, ele e o carro dele, né? Um só. Eu acho que... Eu nunca tinha ouvido esse argumento, mas... ele pode ser um argumento válido, assim, talvez quando a gente está em estado de flow, talvez a gente consiga calcular menos os riscos. Sim. Mas talvez, eu nunca revisei a literatura disso. A gente vê, né, não sei se tu gosta de Fórmula 1, mas a gente vê os vídeos dele, é incrível, né? Ele passa milímetros, assim, da parede, enfim, o cara, enfim, era totalmente fora da curva. Mas indo para outra questão, tá, Diego? Eu queria 2 pontos, né, que sobre a felicidade. O primeiro que eu queria abordar contigo é o seguinte: existe alguma correlação, tá, de fé e felicidade? A fé, de certa maneira, pode te ajudar a ser mais feliz? Que até esses dias eu tava conversando com o Dr. Pedro Béria, psiquiatra, isso. A gente vai bater um papo junto depois. Ele comentou, né, que existem vários estudos que mostram isso, tu sabe melhor que eu, que que o exercício físico é um remédio para depressão, é um remédio para ansiedade, para tudo praticamente, né? E ele falou que existem estudos também que mostram que a fé também tem quase os mesmos resultados, em alguns pontos até melhor do que o próprio exercício físico. Quando a pessoa acredita em alguma coisa, tem uma fé em alguma coisa, seja, a gente não tá falando de uma religião ou outra, né? A gente tá falando de fé, acreditar em alguma coisa. Eu nunca vi, pra ser sincero, nunca vi esses estudos comparando com o exercício físico. A minha primeira reação é de que eu acho que é difícil, porque o impacto do exercício físico é muito grande. Acho que a coisa mais... tem maior impacto, o segundo maior é sono. O sono é mais difícil da gente controlar. Sim. Exercício físico tem um impacto muito claro. É óbvio que relações é o que mais aumenta a nossa felicidade, mas relações é difícil de eu aumentar elas, né? Eu vou aumentando aos poucos. Não pode chegar um paciente lá pra mim que tá se sentindo deprimido e falar: seguinte, ó, melhora tuas relações. Ele fala: cara, precisa ter uma outra pessoa. Aos poucos tu vai melhorando. Vira amigo do fulano. Vira amigo de todo mundo. Vamos reajustar tudo isso. É difícil. Agora, exercício físico ele consegue fazer. Ele pode entrar numa esteira, só depende dele. O que mais só depende dele e tem um impacto muito grande. Agora, eu já vi inúmeros estudos mostrando, de fato, o quanto que ter fé, ter alguma religião ou senso de espiritualidade aumenta o nosso senso de felicidade. Muito porque ele também diminui o nosso estresse, a nossa ansiedade. A gente tende a aceitar melhor as coisas que aconteceram com a gente, porque aconteceu porque era para acontecer. A gente tem que se preocupar menos com o futuro. Vai ser o que Deus quiser. Viver mais o agora. Então a gente consegue viver mais o agora. Eu gosto de falar que, para mim, tem 3 filtros importantes para entender se essa religião, essa espiritualidade dessa pessoa está sendo positiva ou não. E acho que esses filtros se tornam cada vez mais importantes com o movimento que a gente está tendo, que é a queda das grandes religiões, isso tem menos pessoas vinculadas às grandes religiões e cada vez tem mais pessoas que se consideram espiritualizadas, mas que não têm uma religião própria, isso estão criando a sua própria religião, cada uma dessas pessoas. Mas mesmo para as que estão em grandes religiões, tem 3 filtros para mim que são importantes. O primeiro é que a tua religião tem que estar idealmente aumentando ou, no mínimo, não diminuindo o teu senso de ética. A ética aqui fundamentada em direitos humanos. Sim. Se a tua religião acha que tem que tratar mal quem não é da tua religião, isso não é uma boa religião. Bum, tá eliminada. Tá? Acabou. Mas eliminada. Tá. Aí o filtro 2, que para mim é o mais interessante de todos, é que ela deveria ser um fim em si mesmo.
Tá? Esse foi um ponto que Nietzsche estressou muito, né? Nietzsche é o cara conhecido por matar Deus, né? Ele vai falar, cara, todas essas inovações que tá tendo, cara, esse Deus antropocêntrico, antropomórfico, né? Feito como o centro de tudo, feito a imagem do homem, da Igreja Católica, tudo isso que a gente entendeu de darwinismo, entendeu? Que, cara, não é a Terra que tá no centro, é o Sol que tá no centro. Várias evoluções que estão tendo, cara... É claro, na opinião dele, que ele era um cara muito inteligente, é claro que, cara, vai perder muito espaço isso. E ele ficava muito preocupado com isso. Ele falava, não, então o que vai unir todo mundo? Então ele discorreu muito sobre uma boa religião. E ele vai falar que a religião, ela não pode negar a vida. O que ele queria dizer com isso? Ela não pode negar os teus prazeres e as coisas que são boas aqui. Para mim, um jeito melhor de colocar isso e mais simples é que ela tem que ser um fim em si mesmo. Isso é, digamos que eu acredito na religião do Deus Verde. Tá? Eu acredito no Deus Verde e tal, morri. E aí não tava o Deus Verde lá. Mas tava o Gustavo lá e vai me perguntar o seguinte, mas Diego, me conta o seguinte, Deus Verde não existia mesmo. Mas, deixa eu te perguntar, acreditar no Deus Verde fez tu viver melhor ou pior? Se eu responder, fez eu viver melhor. Porque eu fiz amigos que acreditavam no Deus Verde, eu me estressei menos, eu aceitei mais as coisas que aconteciam comigo. Então, no geral, eu fui mais feliz na minha vida, eu aproveitei melhor a minha vida por acreditar no Deus Verde. Aí, Gustavo, bom, então valeu a pena, tá tudo certo. Ele foi um fim em si mesmo. Agora, se eu morro, não tem Deus Verde, aí tu chega pra mim, você chega pra mim, não tem Deus Verde, eu, puta! Cara, deixei de fazer um monte de coisa, cara. Fazia um monte de... Fiz um monte de ritual que eu não queria fazer, não via meus amigos, achava que tinha vários dias de semana que não podia ver amigo, que não podia jogar futebol, que não podia não sei... É um horror. Tá negando a vida. Porque a gente tem que ter a humildade que, independente da nossa crença, a gente nunca vai ter 100% de certeza. O que acontece então, a gente precisa ter sido de um jeito que tá nos ajudando. Sim. Mesmo se estiver errado... Ser uma pessoa melhor, você vai ser feliz. Exato. Né? E daí, o terceiro ponto é que ela tem que aumentar o nosso senso de agência. Agência é o quanto que eu me vejo capaz de mudar a minha realidade. Tá? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tenho dinheiro, tá? Tem duas percepções. Então, sou pobre, tá? Eu acredito em Deus, beleza. Esse Deus que eu acredito, ele está aumentando o meu senso de agência. Isso é, não, eu sou filho de Deus, eu mereço, eu consigo, Deus está comigo, eu vou atrás, eu sei que Deus quer me ver bem nessa vida, eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer. Ou ela diminui o meu senso de agência. Isso é, não, se eu nasci pobre é porque Deus quis, então eu não vou fazer nada. Se Deus quiser, ele que faça eu ganhar na loteria ou ele que melhora alguma coisa pra mim. Se ele não quiser, tá... Também se ele não quiser, ele não quis. Tá tudo certo. Não é culpa, não é culpa minha. Né? Então, vem um lugar negando a sua autorresponsabilidade perante a vida. Isso foi muito usado, muitas vezes, como forma de manipulação. Sim. Né? Na Idade Média, entre papados, se aproximando de grandes reis, para como tu vai controlar a população. Dizer, cara, as pessoas que são... plebeus têm que permanecer plebeus. Sim. Tem que funcionar desse jeito. Só que isso não aconteceu só na Europa. Aconteceu também... Uma espécie de álibi. Mas aconteceu também em outros lugares que eles não foram manipulados. Por exemplo, no budismo nunca teve essa manipulação pensada. Mas quando eu fui para Luang Prabang, no Laos, eu vi gente muito pobre doando o que não tinha, rezando para Buda de ouro, para o Buda iluminar eles. Sendo que o Buda odiava templo, meditava nas árvores. Mas é que a gente tem essa vontade de tirar o nosso... Não é eu que tenho que trabalhar, não é eu que tenho que ir meditar sozinho. Eu quero doar para alguém fazer isso para mim. Também. Exato. Então, esse senso, para mim, a religião ela tem que estar aumentando esse senso de agência. Sim. Tem vários estudos. O Morten Seligman tá escrevendo um novo livro dele, que vai se chamar Agência. Que é essa nova teoria dele, e ele entende, tem vários estudos já publicados, científicos, mostrando que é quando a gente acredita mais em agência que as grandes inovações acontecem. E antes dele publicar essas coisas, eu achava que era o contrário. Mas ele vai falar, cara, quando a gente começa a ter livros mais publicados, com palavras que aumentam mais o senso de agência, a gente pode, a gente consegue, tem como, várias palavras que aumentam o senso de que, cara, dá lá e dá pra conquistar. Por exemplo, as grandes navegações eram o máximo do senso de agência, né? Eles achavam que eles iam morrer, que até o precipício eles iam cair. Ia acabar. E os caras foram mesmo assim. Então, é esse senso de que eu consigo mudar que move o mundo. A gente fala, cara, tem um monte de gente morrendo, mas não, a gente vai achar uma cura, vou ter que dar um jeito. Então, a gente precisa acreditar antes de mudar as situações. Isso é fundamental, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Sim. Como que ela vai acreditar que ela pode sair daquilo, que ela pode mudar os seus hábitos. Sim, então, muito do meu trabalho com os pacientes vem desse lugar. Perfeito.
Entrando em outra questão, né, Diego? Eu sei que a gente pontuar, né, principalmente nessa questão de felicidade, aí a gente envolve toda essa questão emocional, a gente tem muito uma questão individualizada de cada um, né? Mas hoje, né, se tu pudesse, assim, ancorar, né, e de novo, essa questão, né, é muito difícil de tu usar questões, assim, mais gerais, né? Mas... se tu pudesse hoje ancorar, né, os principais sabotadores, além de si mesmo, né, obviamente, por tu não ser feliz, né? Eu sei que existem várias coisas que a gente toma, é uma pergunta bastante difícil, né? Mas tu teria, assim, uma reflexão, assim, que tu diria, assim, os principais sabotadores? Eu não tenho uma lista de que eu vou ter certeza que são esses os principais, mas tenho uma lista de algumas coisas que eu sei que são sabotadores. Sim. Não vou dizer que é nessa ordem aqui, mas eu acho que tem uma lista de coisas que com certeza são sabotadores. Para mim, o principal é rede social. Acho que rede social é a coisa que mais atrapalha e tem atrapalhado a nossa felicidade. Os estudos do Jonathan Haidt são os principais nisso, é baseado nos estudos dele, que hoje não pode mais celular em escolas, e ainda bem. Ele escreveu Geração Ansiosa, que está sendo um best-seller no Brasil também. É o livro mais, pelo menos foi ano passado, o livro mais vendido em psicologia nos Estados Unidos. Ele foi meu professor no mestrado, fez PhD em Penn também, que foi onde eu fiz meu mestrado. Os estudos dele são muito claros, mostrando uma causalidade. Até então, na verdade, os estudos foram dele e da Jean Twenge. Eles publicaram em 2023 esses estudos, tá? Que mostravam que, cara, os jovens que começaram, essa geração que começou a usar a rede social muito cedo, demonstrou muito mais problemas psicológicos. E veio antes da pandemia, ele deixa isso muito claro, ele mostra muito bem nos gráficos. O aumento não veio na pandemia, veio antes disso, o gráfico começar a subir. É pior para as meninas, elas se comparam muito. Sim. É muito pior para jovens. Então, assim, como uma regra geral, assim, ninguém com menor de 14 anos deveria ter rede social. Sim, e a gente tem também essa questão de a rede social só aparece que todo mundo tá feliz, né? Esse é o principal problema. E aí a gente acaba ancorando, né? Pô, tá todo mundo feliz, é só eu que tô triste, né? Isso. Então isso eu acho que é o grande problema na questão, quando a gente fala em felicidade, eu acho que esse seria o grande problema, né? Exatamente, a gente fica se comparando com todo mundo o tempo inteiro, mesmo que a gente seja super inteligente, que a gente saiba que, cara, racionalmente, não, as pessoas não estão felizes, mas o nosso cérebro, ele tá vendo ali todo mundo sorrindo, Sim. todo mundo junto. O John Haidt tem um exemplo que eu acho muito bom, que ele fala o seguinte, cara, se te medir, as pessoas não estão tão mais sozinhas como elas falam que estão, mas elas criaram uma expectativa irreal hoje em dia de estar sempre com os amigos, porque elas estão vendo todo mundo ali cheio de gente, sempre... Nunca foi assim a vida, tá? Mas a gente acha que tem que ser, que tá todo mundo junto, porque eu tô vendo na rede social. Óbvio, a pessoa só posta quando ela tá com os amigos. Sim. Isso partindo do pressuposto que a pessoa tá falando a verdade na rede social. Que muitas vezes não é verdade, né? Sim. Mas mesmo se ela tá falando a verdade, ela tá tirando uma foto, um recorte do momento que ela tá feliz. A analogia que eu gosto de usar é o seguinte, se eu vou na tua casa e eu vejo um monte de porta-retrato feliz... Eu não parto do pressuposto... Nossa, o Gustavo é sempre feliz. Tu vê todos os porta-retratos da cadeira. Mas não, ele não é retardado, né? Ele não vai botar um porta-retrato quando ele tá triste. Pra ficar lembrando de como eu era infeliz nessa época. A mesma coisa na rede social. A pessoa, mesmo se ela tá sendo ética, tem muitos que não são, mas mesmo se ela tá sendo ética, ela vai tirar um recorte onde ela tá bem. Sim, e é isso que ela tá compartilhando ali. Então, eu acho que esse é um bom ponto, assim, para as pessoas saberem se relacionar melhor. Um outro problema também vinculado à rede social é que a gente não se permite o ócio criativo, né? Momentos de pausa. Por exemplo, a gente trabalha muito menos hoje que em qualquer outro momento da história. Sim. Ninguém sente isso, Gustavo. Cara, ninguém. Todo mundo sente que tá correria. Tá correria. Cara, tá puxado, correria. Cara, parece que virou um sinônimo de eu estar vivendo bem. Que se eu tô vivendo mais tranquilo, se as coisas estão bem, eu sou um vagabundo. Sim. É aquele tempo ocioso, em vez da gente parar, né, dar aquela pausa, a gente fica fazendo scroll, né, na rede social. Exatamente. Seja em qual for, né, mas Exatamente. A gente tá sempre rolando. Exatamente. E todas as grandes ideias da humanidade, a sua grande maioria surgiu de cientistas, que iam lá, ficavam estudando e não vinha a solução para aquilo. E daí era caminhando para casa, era descansando depois do almoço, era tomando um banho, era fazendo uma coisa que vinha a ideia. Sim. Então teve um esforço e tal, e tem bastante ciência disso. O Adam Grant, que é o principal psicólogo organizacional do mundo, já publicou várias coisas sobre isso. Quando tu estuda um negócio
aquilo fica atrás da tua mente. Ele usa essa analogia, né? Como se ficasse no lado de trás, a gente ainda tá pensando naquilo. A gente não se dá conta. Subconscientemente, a gente ainda tá pensando naquilo de alguma maneira, e daí vem uma ideia. Sim. E vai falar que as pessoas que procrastinam, elas começam um pouco, leem sobre aquilo e tal. Por exemplo, vão montar uma palestra. A pessoa lê sobre aquilo, estuda, monta um pouquinho, e daí ela para uns 2, 3 dias, e daí ela volta naquilo. O trabalho final vai ficar muito melhor. Porque ela teve uns dias para ficar pensando naquilo mesmo sem se dar conta. Tá? Para isso, a gente precisa de tempo sem fazer nada, para as ideias virem. Sim. A gente precisa de um tempo descansando, que a gente diminua essa quantidade de estímulo, ou como é o nome mais correto hoje chamar, de dopamina artificial. A gente está viciado em dopamina artificial, seja de rede social, seja de açúcar, de pornografia, outras drogas. A gente está usando menos outras drogas que em outros momentos históricos, mas assim, ainda usa muitas drogas. Então, acho que esses são alguns dos sabotadores. Talvez tudo tenha como raiz essa ideia de que a pessoa acha que ela tem que estar o tempo inteiro sorrindo. Sim. De uma confusão... Provando que está feliz. Para ela mesma, de uma confusão do que é felicidade. Porque, no fundo, ela quer ser feliz, mas às vezes ela confunde com um prazer momentâneo. E ela fica buscando esse prazer. E esse prazer é bom, né? É gostoso. Sim. Né? E a gente tem que ter muita disciplina para não cair nesse lugar de prazer. Sim, perfeito. Agora, mudando um pouco a direção, né, Diego? Aproveitando que tu tem uma cultura literária grande, né, bastante ampla, a gente vai falar um pouquinho agora, abordar algumas coisas sobre um livro bastante conhecido, né, pela população brasileira, que seria o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Então, abordar alguns assuntos, né? Eu queria te perguntar, assim, se tu pudesse mostrar o que tu tirou, assim, desse livro, né? O que tu tiraria, assim, de pontos mais importantes, assim, obviamente não aprofundar em todos eles, né? Mas o que tu pontuaria, assim, de mais interessante, assim, no livro? Acho que tem alguns... Deixa eu contar umas fofocas antes do livro. Tá. Eu adoro contar fofoca acadêmica, assim. O Sean Achor não é um cara muito respeitado dentro do mundo acadêmico. Uhum. Ele foi um cara que ele não era professor em Harvard, ele era professor assistente do Tal Ben-Shahar, que já não era professor full-time. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? A pessoa que é tenure. Tenure quer dizer que o cara virou para sempre ali e vai ser um grande, pode publicar do que ele quiser e tal. O Tal Ben-Shahar não era tenure. Aí ele tinha o Sean Achor como um dos vários professores assistentes, trabalhando lá com ele e ajudando nessa sala. Então, acho que esse é um ponto. Daí o Sean Achor saiu da academia, e virou um cara, ele é muito bom de falar, de se vender e tudo mais. Tanto é que esse livro não se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz nos Estados Unidos. E eu não sei como que ele conseguiu essa aprovação no Brasil. Eu tenho muitas dúvidas se Harvard sabe que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz aqui, porque não foi pela editora de Harvard. Por exemplo, esse daqui do The Nev é publicado por Harvard Business Review. O dele não é. Então, tem essa fofoca acadêmica antes de tudo. Quais são os pontos... Mas eu acho um livro muito bom, tá? Fora essa fofoca acadêmica, eu acho um livro bom, bem escrito, que resume bem os pontos principais da ciência da felicidade. É um livro que vende muito bem no Brasil, então eu acho muito bacana. Acho que 2 dos pontos principais do livro, fora as coisas que são mais resumo do campo como um todo, uma é o ponto central dele, Sean Achor, que é a ideia de que o sucesso a felicidade vem antes do sucesso. Então, a gente como sociedade tem uma ideia de que o Tal Ben-Shahar vai chamar do mito da chegada. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Então, quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha casa, quando eu casar, quando eu tiver filho. Aí, quando eu alcanço isso, eu celebro um pouquinho, mas aí depois eu preciso de outra coisa. E aí eu não me dou conta, não, a lógica tá errada, a cenoura tá errada. Se eu conseguir essa cenoura, eu preciso de outra cenoura. Não, eu falo, não, é que não era isso. Não era casar, era ter filho. Sim. E eu vou sempre botando pra frente. E o fato também de não aproveitar o processo, né? Claro. Pra mim, esse é o ponto central, né? Então, a pessoa coloca lá na frente a felicidade e aí ela tá falando pro subconsciente dela que ela não pode ser feliz no processo. Sim. Porque ela tá falando assim, eu preciso não estar tão feliz aqui, porque se eu estiver muito feliz, eu não vou estar trabalhando firme pra eu conseguir essa felicidade grandiosa. Quase que descobrir o Eldorado, né? O paraíso que vai ser lá quando eu chegar. E daí chega e não é esse paraíso, porque a gente se acostuma com tudo, a gente tem um processo de habituação, que é muito importante, eu me acostumar para coisas ruins, mas é uma merda que esse processo também funciona para coisas boas, eu também me acostumo com aquilo, e a gente tem uma necessidade daquele sentimento de crescimento que a gente falava antes, eu preciso sentir que eu estou crescendo. Então, para mim, tem 2 erros cognitivos aqui. Um é que está errado.
A ciência sabe que se eu for feliz durante o processo, tá, a minha chance de conseguir sucesso é muito maior. Principalmente se for médio ou longo prazo. Se for uma prova depois de amanhã, cara, dane-se minha felicidade, né? Vira 2 noites, toma Red Bull, vambora, você não sabe nada da prova, precisa aprender pra prova. Ah, mas eu vou ficar feliz aqui, vou melhor na prova. Não vai, tá? Senta a bunda e estuda. Agora, qualquer coisa que é mais médio prazo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, tu precisa estar feliz para de fato estar conseguindo performar melhor. Tu não precisa, mas tu vai performar melhor se tu tiver. O estudo clássico do Shanaker é com alunos de Harvard. Como tu pode imaginar, e todos os outros nos assistindo, nos escutando podem imaginar, Harvard é muito difícil de entrar, mas também é muito difícil de passar nas cadeiras. Tá? Então, muita gente passa em Harvard, a gente está falando isso para graduação, né, para undergrad, passa em Harvard, mas não aguenta ficar em Harvard. Tá? E acaba transferindo para uma outra faculdade mais fácil. E ele queria entender o que acontece de diferente com esses que ficam aqui e com os que não ficam. E ele descobriu que eram os que ficavam mais tempo juntos. Os que iam estudar com mais pessoas na biblioteca ao invés de estudar sozinho. Porque quando a gente está com outras pessoas junto, a gente está sendo mais feliz, a gente se diverte mais. Sim. E a nossa taxa de burnout, ela é menor. Eu até vou focar menos por hora se eu tiver com mais 3 amigos aqui estudando. Meu foco sozinho é maior. Só que depois de 3 horas estudando sozinho, minha cabeça está frita. Sim. Estou com um monte de amigo aqui, cara, vamos pedir uma pizza então. Eu não sei resolver uma questão, me ajuda aqui, não sei o quê. Então as pessoas estão mais felizes ali e elas conseguem aguentar. E o outro que tenta estudar sozinho, virar à noite, não sei o que, e se afasta de todo mundo, começa a ficar infeliz, daí começa a já não conseguir mais, começa a estar deprimido, começa a não passar nas cadeiras e decide sair. Tá? Então, quando eu tô feliz durante o processo, a minha performance aumenta, que é o ponto central do Denev, no Why Workplace Wellbeing Matters. Cara, justamente quando as pessoas dentro de uma organização estão felizes, todos os times vão performar melhor, a organização vai ter um valor de mercado maior, isso é, a ação dela vai valer mais dinheiro e vai ter mais lucratividade, vai distribuir mais dividendos. E o outro ponto central, para mim, do Shanaker é que a felicidade é a tua meta central. Tá? Então, tu falar, cara, eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso e agora eu vou ficar infeliz no processo, tem um erro nisso. Cara, tu tem que ser feliz durante, porque tu só tá querendo conquistar essa merda, porque tu acha que ela vai aumentar a tua felicidade. Então, tu tem que estar feliz enquanto tu tá fazendo isso, tem que estar feliz na jornada. E a felicidade, ela sempre mora no momento presente. Sim. Ela nunca tá no futuro, ela nunca tá no passado. Tem muito a ver com a nossa habilidade de estar aqui agora, e por isso que talvez meditação seja tão importante. E eu sei que tu vai querer perguntar de alguns outros livros, mas eu acho que tem um outro ponto do livro do Shanaker que eu gosto bastante, que ele aborda um pouco, mesmo que pouco, um assunto que é muito tabu dentro da psicologia, que é o efeito placebo. Uhum. O efeito placebo é o quanto que a gente acreditar que algo funciona, ou a gente acreditar em algo, qualquer coisa, quanto que dá poder naquilo. Então, ele traz alguns desses estudos. Né? Ele traz uma casa, por exemplo, que as pessoas várias pessoas isoladas, pessoas mais velhas ficaram isoladas nessa casa, e essa casa tinha todos os jornais, tudo de um jeito, como se fosse muitos anos antes, né? De quando eles eram mais novos. E depois mediram a idade biológica de todo mundo tinha diminuído. Eles começaram a acreditar, ficaram tanto tempo ali, não vou lembrar o estudo quanto tempo eles ficaram 1 mês naquela casa e tal, mas eles sentiam que eles eram mais jovens. Sim. Só porque todo o ambiente, eles estavam acreditando naquilo, começa a acreditar tanto tempo vivendo. Só pela crença. Um outro estudo muito clássico disso é que botaram as camareiras de um hotel, mentiram para elas, falaram assim, nossa, a gente descobriu que vocês gastam muitas calorias fazendo o que vocês fazem. É impressionante. A gente vai querer medir isso todo dia. E um outro grupo não falaram nada. Só deles terem falado que elas gastavam muitas calorias, elas começaram a gastar muito mais calorias. Porque elas começaram a acreditar naquilo. Esse estudo ficou muito famoso. Então, assim, tem um poder que não é tudo, e eu acho que a psicologia foge muito desse tema, porque tem muito charlatão por aí, falando que é só mentalizar, tudo vai acontecer, né? Com um monte de merda. Sim. Então a gente sabe que tem um monte de intervenções que funcionam, mas também funciona. Também tem um papel relevante a gente pensar que vai acontecer as coisas, acreditar nas coisas, também tem um papel no nosso processo de cura, no nosso processo de felicidade. Bom, a gente vai falar daqui uns dias com o Pedro Beria, num podcast junto, e a gente pode falar mais a fundo disso, mas nos estudos clássicos de medicamento para depressão, tu sempre mede o medicamento contra o placebo.
Sim. O placebo é um remédio que a pessoa acha que é um antidepressivo, mas é açúcar, não tem nada. Tem nada. Ela toma, não tem nada ali. Geralmente vai ter uma melhora de 40% no placebo. Não aconteceu nada, cara. Tá tomando açúcar. Tá? É vazio aquele negócio. Tá? E melhor 40%. E com o remédio, 60%. Tá? Então, quer dizer, tem só 20% ali que foi o remédio em si. Percebe que o placebo tem o dobro do impacto do remédio. Tá? O remédio também tem um impacto. E óbvio que o melhor é a gente juntar os dois. Mas também tem um impacto de tu acreditar que as coisas funcionam, tu acreditar em ti, que acaba sendo muito do meu trabalho com os pacientes. Sim, que é esse senso de agência, da tua capacidade de mudar, de tu acreditar nas coisas, que tem como melhorar a tua vida. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, Diego? Na seguinte questão. Se existe uma forma, né, uma forma da gente construir, né, uma rotina de mentalidade positiva. Tem como a gente uma forma da gente construir isso ao longo do tempo, ou alguns exercícios que a gente consiga aplicar para construir essa rotina de mentalidade positiva? Uhum. Para mim, eu acho que tem muito a ver com rotina. Sim. Tá? Eu sou um grande fã de rotina. Então, eu acho que tem um modelinho de 4 passos que eu gosto. Tá? Então, o primeiro passo é que cada um de nós precisa definir o que é sucesso para si. Tá? O que é essa vida que eu quero? Que horas eu quero acordar? Como que eu quero viver? Tipo, tudo, do jeito que eu quero me vestir, cada coisa na tua vida. Como eu quero minhas relações, como eu quero me alimentar, como eu quero me exercitar, como eu quero dormir, quero meditar, não quero meditar, como que eu quero tudo isso, tá? Para fazer isso, né, para definir o sucesso, para definir o meu eu ideal, né, o segundo Nietzsche, meu Übermensch, meu super-homem, tá? Eu acho que seria muito interessante a gente ter bastante conhecimento científico, né? Então, tanto científico quanto filosófico, porque os seres humanos são muito mais parecidos do que a gente gosta de pensar. O que aumenta a minha felicidade também aumenta a tua. Mas tem um grau de como que eu ponho na prática. Exercício físico vai aumentar a minha felicidade e vai aumentar a tua. Agora, qual exercício físico já fazer? Em que intensidade? Isso vai mudar um pouco de pessoa para pessoa. Tá? Então, é importante conhecimento, que é essas coisas mais macro, mas também o autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? Como que eu sou? Que coisa que eu já fiz na vida que deu certo? O que não deu? Por quê? Então, com essa junção, eu consigo definir como que é a minha visão ideal. Aí eu preciso traçar um plano para chegar lá, né? Que é um pouco de teoria da esperança, né? Cara, como que eu vou conseguir isso? Bom, aonde eu quero chegar a esse lugar? Qual que é o caminho para eu chegar até lá? Porque talvez eu não consiga ter essa vida já hoje. Eu quero dormir tantas horas, quero trabalhar, então eu quero morar perto do emprego. Tá bom, mas não tem dinheiro hoje para morar perto de onde eu trabalho, coisas assim. Tá, qual que é o caminho até lá? Que obstáculos que eu posso ter nesse caminho? Como que eu vou superar cada um desses obstáculos? E eu colocaria junto nisso uma ideia de terapia da narrativa, assim, que um outro jeito o Jordan Peterson gosta de chamar de self-authoring, né? Ou eu gosto de chamar também de storytelling of life. É como que eu olho para o meu passado e entendo os pontos que me impactaram desse passado. Então, eu olho para esse passado, olho para o presente que eu estou fazendo hoje e para o futuro, de um jeito que eu consigo contar uma história da minha vida. Como que esses desafios lá de trás estão me levando para o lugar que eu quero, tá? Aí, depois que eu tenho tudo isso, eu preciso ter disciplina de pôr na prática. Porque tudo isso que a gente falou é lindo, né? É muito bonito tu ir lá, seja na terapia, que tu vai, tu fala o que tu vai fazer, quais são os pontos da tua vida, blá, 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 blá. Eu adoro falar para meus pacientes no final. Eu falei, irmãozinho, ó, muito bacana tudo que a gente fez agora. Se não pôr na prática, não melhora, ou melhora muito pouco. O ponto central é ter disciplina de colocar na prática. Todo mundo que está nos ouvindo já teve algum momento na vida que no final do ano colocou as metas para aquele ano, né? O que ia fazer e, cara, passou 2 semanas e parou de fazer tudo aquilo. Tá? Por quê? Não teve disciplina de colocar na prática, muitas vezes criou uma meta que era muito agressiva, né? E precisava ser um negócio mais tangível, uma crescência. Botar metas curtas, né? Botar a longo prazo uma meta e fragmentar aquilo, né? Total. Cara, tem aquele modelinho Smart Goals, né? Então, as metas têm que ser... não vou lembrar todos, eu acho, mas elas têm que ser específicas, né? É um ponto super importante. Mensuráveis, né? Alcançáveis, time-based é o último, e tem outro que eu não vou lembrar, mas assim, então elas têm que ser um negócio que eu consiga medir, que eu consigo fazer, que eu consigo ir atrás, tá? Dessa meta, que eu sinto que as minhas ações vão funcionar. Não posso botar uma meta, vou emagrecer 10 quilos esse mês.
Ao menos 5 quilos. Cara, porque não emagrece 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. 1 quilo é muito bom já, se todos os meses conseguir manter esses novos hábitos, por exemplo. E daí eu acho que o último ponto é tu olhar, sei lá, cada 1 mês ou cada 2 meses. A própria terapia tem um pouco esse papel de toda semana a gente ter um momento para olhar a nossa vida e falar, como que tá indo as coisas? Tá indo bem? Tem algum ajuste que eu tenho que fazer? Será que tem alguma meta que eu preciso diminuir? Será que tem alguma ação que eu preciso aumentar? E aí fica sendo um looping de desenvolvimento. Porque eu acho que a gente precisa todo mundo ter a consciência que sempre tem coisa para melhorar. Sempre tem coisa para fazer. Então, tu pediu dicas para ser mais feliz e eu acabei dando muito mais um conceito global, né? Que tu vai encaixar todas as coisas. Isso é muito individual, né? De cada um. E aí, se tu der essa questão que tu falou, né? Tu consegue individualizar para si mesmo, né? Eu acho que, porque senão tem 200 coisas que eu posso ficar falando aqui, exercício físico vai aumentar, sono vai aumentar, nutrição, as relações de todos os tipos que eu falei. Pra prática, propósito. E daí tu tem que ver qual que tu vai priorizar, exercícios de gratidão, tem um monte de meditação, tem um monte de pontos que vai aumentar a tua felicidade. Perfeito. Vamos agora passando para outro livro, né? Um livro menos conhecido, né? Pela população brasileira, mas eu acredito que seja um livro mais rico. Eu não li ele, mas eu dei uma estudada para a gente fazer um bate-papo. Tu conhece ele muito, muito melhor que eu, né? O livro do Scott Barry, né? O Transcend. Então, né? Eu queria abordar justamente aquela questão assim, o que a pirâmide de Maslow não nos contou, né? Ótimo. Então, aproveitando esse gancho, né? O que muda, né, na pirâmide de Maslow, né, quando a gente coloca a transcendência no topo? O que tu acha, assim, o que é essa... Ótimo. Deixa eu dar uma conceituada só para o pessoal que está nos escutando sobre o Transcend do Scott Kaufman. Eu acho o livro genial, tá? Para mim, é o melhor livro. É uma pena que não está traduzido. É um livro de 2021 ou 22, eu acho que é 21. Não foi traduzido para o português ainda. Eu acho uma grande pena. Ele vendeu bem nos Estados Unidos. Não foi o hiper mega best-seller, mas vendeu bem nos Estados Unidos. Para mim, ele é o melhor livro de psicologia, não de felicidade específico, né? De psicologia no geral já escrito. Tá? Ele é muito rico, porque ele vai por todos os aspectos, tudo que causa cada um dos problemas e depois das felicidades. Ele não é um livro prático para a pessoa ler, que nem o jeito raro de ser feliz, ou outros que a gente está falando aqui, que tu vai ler, então tem que fazer isso, eu vou aplicar, mas ele vai te contar de onde vêm os teus problemas. Mais profundo. Ele é mais profundo, ele vai te contar de onde vêm os problemas, ele não vai te dar soluções. Vai dar raiz. Vai dar as raízes, exatamente, essa é a ideia. E quem é o Kaufman? Tá? O Kaufman é hoje o maior especialista em Maslow vivo. Então, ele se especializou em Maslow. Ele estuda toda a teoria de Maslow em detalhes. E ele fez um processo muito lindo com o livro, que a ideia é o seguinte. Se Maslow tivesse vivo, como que seria a teoria dele hoje? Porque, para mim, tem um grande problema, principalmente dentro da psicanálise. Eu adoro a psicanálise, estudar os clássicos da psicanálise, né? Psicanálise de Freud, Jung, Lacan, Karen Horney, tem vários, né? Mas principalmente os 3 centrais, eu citei muito eles na minha dissertação de mestrado, por exemplo. Agora, eu tenho uma crítica muito grande aos psicanalistas atuais. Por quê? Porque eu acho que a psicanálise se fecha para as inovações, para as descobertas científicas. Eu tenho certeza, eu juro pela minha vida, eu tenho certeza, põe a mão no fogo, tá? Que se o Freud tivesse vivo, a teoria dele seria totalmente diferente, porque ele ia querer mergulhar em tudo que a ciência descobriu, né? Pô, ele era um neurocientista, ele gostava de entender, ele tinha vários... Como é que as células funcionavam, muito antes da gente ter qualquer noção disso, o Freud já falava, já tentava criar teorias disso. Ele acertou muita coisa, errou várias também. Óbvio, ele foi o primeiro. Tá? E o que o Scott Kaufman fez foi isso com Maslow, que é pai da psicologia humanista, ele e o Rogers, e ele falou, cara, se o Maslow tivesse vivo hoje, como que seria a teoria? Baseada em toda a ciência que saiu. E daí, ele cria de um jeito diferente. Então, ele sai de uma ideia de pirâmide para uma ideia de barco. Tá? O ponto que Maslow mais acertou era uma ideia de necessidades básicas, tá? E necessidades altas. Tá? Necessidades básicas é o que a gente precisa para viver. Tá? Então, na teoria do Kaufman, isso vai ser a base do barco, o teu casco. Tá? Que muito ali tem a ver com a tua autoestima básica, assim, tá? Tu sentir que tu tem segurança, que, cara, tu merece, e qualquer buraco ali vão ser a raiz dos seus transtornos psicológicos. Perfeito. E ele vai falar assim, cara, tu tá no mar,
Tá? Nascer, a analogia que ele usa, tu nasceu, tu botou esse barco no mar. Não tem como tirar ele do mar para arrumar. Não dá para trocar de casco. O casco é esse. Tá? Por isso que ele não é um livro tão positivo assim. Tá? O casco é esse, meu irmão. Se tá cheio de buraco, a gente tem que tapar os buracos com o barco andando. A gente tem que pegar balde, tirar a água que tem e tapar. Se teu casco é cheio de buraco, ele nunca vai ser o casco de carbono que vai competir nas Olimpíadas. Esquece. Nunca vai ser, resumindo, tu nunca vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tu tem vários problemas que a gente vai ter que cuidar. Agora, pode melhorar muito, pode tapar os buracos. Já não tem mais buraco, já ajuda muito. Tá? Então, a gente tem que cuidar desse casco. E a outra, o higher needs, né, essas necessidades altas, que é essa vontade de crescimento, ele vai falar que é a vela do barco. Tá? O mais importante é o casco, é o barco não afundar. Tá? Mas o outro é a vela e é o quão rápido eu consigo navegar, o quão bem eu consigo navegar. E essas são as coisas mais altas, tá, na minha vida. São as outras coisas que fazem esse sentido de crescimento, eu ter propósito na vida, são coisas que me deixam mais feliz. E, teoricamente, acima de tudo isso, é essa ideia de transcendência, tá, que o Maslow falou no final da vida dele. Ele teve pouco tempo de publicar mais coisas sobre isso, mas nos últimos modelos de Maslow, Maslow colocava mais que a autorrealização, self-actualization, que era o ponto central da teoria anterior, era essa ideia de transcendência. Então, assim, o livro do Kaufman é super complexo. Eu acho que, fora essa analogia, não tem muito que se resumir. Ele é um livro que, para quem quer mergulhar profundo, quem lê bem inglês, vale ler. Não tem como ter resumo, porque a cada capítulo ele está explicando uma teoria diferente. A cada subcapítulo ele está simplificando uma teoria diferente dentro da psicologia, mas de um jeito que ele vai encaixando todas as teorias, como isso afeta os seres humanos. Então, é uma super recomendação, mas eu acho que é legal essa analogia do barco. Tu gostou? Sim, Fez sentido? Aproveitando esse gancho, né, e ainda falando sobre o mesmo autor e o mesmo livro, eu queria te perguntar, assim, sobre um processo, né, mais interior de si mesmo, né, a diferença da gente de se realizar, né, de realizar-se, e a diferença de se perder no processo e acabar se transformando em alguém que não é aquilo que tu esperava, entendeu? Tipo, na questão de se perder tentando ser alguém, entendeu? Não de se autorrealizar. Eu acho que tem duas coisas diferentes aí no que tu tá falando e as duas são interessantes, né? Eu acho que uma que é mais a tua pergunta, algumas pessoas às vezes têm uma identificação tão grande com o papel que elas ocupam, com a vontade de fazer dinheiro, com a vontade de fazer acontecer, com se preocupar tanto pela aprovação dos outros, Sim. que vem muito de não ter recebido todo esse amor na primeira infância, que quase nenhum de nós recebeu, uns receberam mais, outros menos, mas ninguém o suficiente. O ser humano é muito forte fisicamente e muito frágil emocionalmente. As pessoas vão se desvirtuando, né? Que eu acho que é um pouco o que você está falando. Ela vai se perdendo e ela vai estar... Perdendo a essência de si, né? A essência de si, ela vai estar atrás de metas que ela nem queria, que ela nem gosta tanto dessas coisas, mas ela acha que ela precisa para provar para os outros. Por isso que eu falo... Ser aceitado também, né? Pelo meio. Ser aceito pelos outros. Por isso que eu falo que é tão importante a definição de sucesso. Que tu defina o que é sucesso para ti, para não correr esse risco de estar comprando uma ideia dos outros sobre o que é sucesso. Então, acho que esse é um ponto e é o ponto central da tua pergunta. É importante a gente saber o que é sucesso pra gente, o que importa pra gente. Eu gosto de falar, né, que só tem duas pessoas que a gente precisa agradar na vida. O nosso eu de 8 anos de idade e o nosso eu de 80 anos. Como que eu vou fazer que aquela criança, né, e pode ser 8, pode ser a idade que tu quiser, mas aquela criancinha que olhava pro mundo, que ela se orgulhe de mim, de quem eu me tornei, quem ela queria ser, quem que ela olhava com admiração. Tá? E no final da vida, quando eu olhar para trás, o que eu gostaria de ter feito? Quando eu não tiver mais chance de estar viajando, de estar fazendo outras coisas, se eu estiver mais fraco, o que eu gostaria de ter feito? Então, para mim, esse é o lugar de não se perder, tá? De buscar a autorrealização. Mas tem um outro ponto que é central na teoria do Kaufman, que é da transcendência, tá? Que ele vai falar que é depois da autorrealização. Então, depois de eu me sentir que eu já sou eu mesmo, é como que eu vou ter esse sentimento que tem muito a ver com espiritualidade de rendição. Tem uma explicação que é uma das que eu mais gosto de espiritualidade, que é a espiritualidade pode ser resumida, e aqui vai um pouco das minhas crenças, né? Em duas grandes leis. O segredo, tá? Que é a regra da autorresponsabilidade,
que é eu sou responsável por criar a minha realidade, seja mentalizando, seja trabalhando, correndo atrás e fazendo. Tá? Esse é o segredo, eu sou autorresponsável. E o outro é o sagrado, Newton Bonder, rabino gaúcho, mas que além de rabino é um grande filósofo, assim, mora em São Paulo, escreveu meio que um oposto ao segredo, fala, não é que o segredo não é verdade, mas tem um outro negócio que se chama o sagrado, que é sobre a rendição, que é sobre o lugar que por mais que eu possa fazer, eu tô indo atrás, eu não mando em tudo. Eu não coordeno tudo, talvez eu tô fazendo tudo certo e talvez vai vir um desafio que, cara, não tinha como eu prever. E aconteceu. E eu preciso ter esse lugar de me render. Quando eu me rendo, a vida é quase como se ela amaciasse, ficasse mais tranquila, porque eu não tô tendo que me provar mais pra ninguém. Eu já estou tranquilo. É muito mais... Eu confio em Deus, nessa relação que tem. E pra mim a transcendência tem muito a ver com transcender esse ego. Eu já cheguei, já me autorrealizei. Agora é o momento de deixar ir as coisas. E acho que a gente tá perdendo muito esse lugar de transcendência, de sabedoria. Sim, perfeito. Agora, entrando na reta final, tá, Diego? Eu queria fazer algumas perguntas mais pontuais para ti, né? Pra gente poder concluir. E eu vejo, assim, que a gente analisando, né, de certo modo, e tu tem uma análise muito mais científica e mais profunda, né? Mas a gente pode, às vezes, pontuar que a gente está cansado de tentar ser feliz o tempo todo, né? Então, e de novo, buscando a fórmula mágica, né? Sem aplicar a teoria, né? Que tu falou, cara, que nem tu fala pros teus pacientes, olha só, a teoria tá tudo perfeito, tá tudo bonito, cara. Agora vai lá. Agora vai lá e bota faz, né? isso, e faz. Então, eu queria te perguntar, assim, mais uma questão clínica, né, tua, os teus pacientes, justamente essa questão. Tu acha que as pessoas, né, os pacientes que vêm para ti, elas estão, assim, meio, né, num ponto cansadas de tentar ser feliz? O que tu tem, assim, uma percepção mais clínica, assim, como terapeuta? Pô, eu não sei se as pessoas exatamente que vêm para mim, especificamente, mas eu acho que no geral, sim. Eu acho que como sociedade a gente tá. Como sociedade a gente está exausto. O Byung-Chul Han... Um burnout coletivo. O Byung-Chul Han, que é filósofo sul-coreano, escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, que foi um super best-seller. No fundo, é uma super crítica a esse mundo, e na Coreia do Sul ainda é mais forte do que é no Brasil. O cara tem que fazer, tem que se ocupar, essa pressa de nunca parar. A gente não está se permitindo parar, mesmo que a gente está trabalhando menos, porque o mundo evoluiu, porque tem mais direitos trabalhistas, porque a gente gasta menos tempo indo para o trabalho, a gente gasta menos tempo fazendo tarefas domésticas, que é uma das coisas que a gente menos gosta de fazer. Cada vez mais tem mais pessoas que têm máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar louça. Tem até robô hoje em dia que varre a casa, né? Então a gente gasta menos tempo com isso, mas a gente está se sentindo exausto, porque a gente não para, porque a gente não descansa. Uma exaustão mental, né? Uma exaustão mental. Informação o tempo inteiro, né? A gente não tem um tempo de descanso. Exato. Às vezes o corpo tá descansando, né? Mas a mente não, a mente tá trabalhando. E de novo, né? No digital ali, olhando o tempo inteiro as coisas, o tempo inteiro informação. Eu sei até por mim, né? Parou ali pra almoçar, cara, não tá almoçando, né? Não tá jantando, não tá fazendo a refeição genuína, né? Tu tá resolvendo um problema, respondendo WhatsApp, tá o tempo inteiro sem aquela pausa, né? E aí, quando a gente fala pausa, né? Não necessariamente seja uma pausa, eu tô parado sem fazer nada. É uma pausa para realmente fazer efetivo aquilo que tá fazendo, seja correr, seja, sei lá, caminhar, enfim, qualquer outra coisa, né? Nem fazer uma refeição, né? Genuína, né? Exato. Os seres humanos, eles têm uma necessidade, por exemplo, só para usar o exemplo da refeição, de comer junto. No último World Happiness Report, que é o ranking mundial dos países mais felizes e tal, não é só o ranking, as pessoas só olham o ranking, mas tem tudo no caderno, capítulo 1, 2, 3, que eles vão falando sobre tendências, pontos específicos que eles decidem publicar. O Deneve é um dos caras que publica, tem vários professores que eu conheço que publicam. Eles falaram muito nesse último ano de 2025 sobre a necessidade que a gente tem de fazer refeições junto. A gente tem uma coisa, a gente não gosta de fazer refeição sozinho. Não nos faz bem fazer refeição sozinho. Pior ainda fazer refeição sozinho, que vai ser o grande mal mesmo, é fazer refeição mexendo no telefone. Sim. Ou respondendo e-mail, ou fazendo alguma outra coisa.
não tem muitos problemas em se eu estou comendo sozinho e eu fazer uma refeição vendo um filme, por exemplo. Não é tão ruim como a gente achava que era. Tá? O problema é quando é algo ativo. Quando eu tô comendo e respondendo um e-mail. Quando eu tô comendo e respondendo um WhatsApp. Ou se eu tô comendo e vendo aqueles vídeos que também são ativos de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, que tô, sabe, scrolling assim, passando pro próximo. E porque isso é ativo, eu tô mexendo nessa tela. Sim. E aí não faz eu estar focando na comida. Se eu tô assistindo uma série, alguma coisa, e é passivo, é muito parecido eu estar conversando com alguém, não tem tanto problema. Que nem pra dormir. O problema pra dormir, tem muita gente que dorme bem vendo um filme antes, vendo uma série, mas ninguém dorme bem mexendo no telefone antes. Sim. Respondendo e-mail, no computador antes, mexendo no Excel. Tendo tá pensando pra fazer aquilo, Tu tá né? pensando e tá ativo aqui. Sim. Não é um negócio que tá só ali, relaxando e olhando alguma coisa. Então, a gente precisa desses momentos de pausa. O que eu tento fazer muito é ter esses momentos, óbvio, e buscar nas minhas relações, que as minhas relações me ajudem. Então, por exemplo, se eu tô com um amigo, cara, é telefone virado para baixo, no modo avião, eu tô com um amigo aqui. Tá? Parei pro almoço, depois eu vou olhar. E a nossa performance aumenta se a gente faz isso, porque daí quando a gente estiver respondendo, a gente vai responder com presença, responder rápido. Porque a pessoa que não para nunca, ela tá sempre meio exausta. Sim. Ela nunca tá fazendo na alta qualidade, na alta performance. Ela tá sempre meio exausta criando aquilo. Perfeito. Acho que isso é importante. Agora, a penúltima questão que eu queria te perguntar, Diego. Se as pessoas hoje, né, se elas tivessem... tu tivesse como dar uma dica de como identificar a seguinte questão, tá? A busca saudável pela felicidade, né? Aquela, então, eu acho que até tu, de repente, até tu já respondeu, né? De uma forma mais ampla durante o podcast, né? Enfim, de curtir a jornada do herói, de colocar metas grandes, enfim, definir metas e tudo mais. Essa busca saudável, né? E aquela busca que se torna um esgotamento e pode virar até problemas maiores, uma depressão, um burnout, enfim. Teria como a gente dizer, não, peraí, olha só, eu tô indo por um viés não tão legal, eu tô obcecado por aquilo ali e não tá me sendo saudável, mas e eu preciso ir para outro lado, né? Então teria como a gente identificar isso de alguma forma? Boa, eu acho que essa pergunta a gente já falou bastante sobre ela, né? É muito sobre ter esse entendimento de que essa felicidade que a gente tá falando aqui tem muito mais a ver com a boa vida. Sim. Né? Sobre viver bem. Acho que essa palavra que a gente tá, né? A palavra felicidade é que a gente escolheu para simbolizar isso. Mas a gente tá falando sobre uma boa vida. Uma boa vida não é uma vida que tu tá sempre sorrindo, porra. Não é. Não, ninguém tá assim, cara. Não existe isso daí. Não existe. Esquece. Então, assim, tira essa ideia da cabeça. Te permite ter momentos de curtição. Seja gentil contigo mesmo. Para mim, uma das grandes metas da terapia é ajudar a pessoa a que ela seja a sua própria melhor amiga. Perfeito. A maioria das pessoas são muito boas em ser melhor amigo do outro. Tá? Péssimo amigo pra si mesmo. Péssimo. Se tu tá vacilando, se tu não tá indo atrás, tá só reclamando e tal, eu sou teu melhor amigo, eu vou chegar pra ti, meu. Vamos lá, meu, te mexe, tá só reclamando, tá sem grana, tá o dia inteiro no sofá e vamos lá, vamos fazer, te ajuda aqui, vambora. Mas agora, se tu perder um cliente, tá se esforçando, fazendo tudo, mas tá triste que perdeu um cliente, por exemplo, chama pra ti, meu, levanta a cabeça, tá tudo bem, vamos lá, tomar uma cerveja, hoje eu que pago, vamos junto. Tá? Então a gente sabe acolher e a gente sabe dar dura. Com a gente mesmo, é só chicotada. A gente parece uns doentes. A gente não sabe fazer direito. Só que a gente vai conviver com a gente o resto da vida. Sim. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que nos aguentar. Então, a nossa relação com a gente é muito fundamental que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga ser gentil. E me parece que para isso a gente precisa entender o que a gente está atrás, que é essa felicidade que para mim tem muito mais a ver com paz, com a ataraxia que Epicuro falava. A ataraxia é essa paz da alma, essa paz interior. E tem muito a ver com estar com os amigos. O Epicuro falava muito de estar junto com os amigos, de estar em momentos que são bons, mais tranquilo. É menos sobre essa felicidade. Quem é assim o tempo todo? Que insuportável a pessoa que é assim o tempo inteiro. Isso não é verdade, não é a vida real, entende? Sim. Então, ter essa percepção é importante. Que tu pode ficar triste, que tá tudo bem tu ficar alguns momentos tristes, só não pode achar que nada faz sentido na vida. E entrar em desespero. E concluindo, Diego, então... queria te fazer uma pergunta, né? Tu como um especialista, enfim, tem uma carga acadêmica e uma carga literária absurda, né? Enfim, a gente ficar aqui, a gente tem mais 5 episódios e a gente perde a mão, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Hoje, falando direto com a audiência, né? Com a nossa audiência, seja esteja ouvindo ou nos assistindo,
O que tu diria para aquela pessoa, né? É uma reflexão bastante profunda, né? Que tá buscando a felicidade, né? Já tentou praticamente tudo, né? E realmente tentou, tirou da teoria e colocou na prática, né? Essa pessoa que tá buscando ainda, mas ainda sente aquele vazio. Tu acha que ela não tá na jornada certa? Tu acha que ela pode estar buscando uma felicidade que não é genuína dela? Enfim, o que tu pode resumir para nós, né? Nessa questão. Me manda mensagem e marca a sessão. Me manda direct, Me manda direct e a gente resolve. Acho que tem muitas coisas que podem estar acontecendo. É muito difícil. É muito individualizado, É né? muito individualizado, entender o que está acontecendo com essa pessoa que ela não está conseguindo. Ela pode estar sendo muito dura com ela mesma. Vamos usar o teu exemplo, tá? Que você está falando dessa pessoa. Ela já tentou de tudo, ela está fazendo muitas coisas. Se ela está fazendo mesmo, que geralmente não está, é raro tá. Sim. Mas digamos que ela tá. Ela muito provavelmente sendo muito dura com ela mesma. Muito dura. Péssimo amigo. Péssimo amigo. Ela sendo muito, muito, muito dura. Tá com uma loucura de perfeccionismo que provavelmente tem a ver com querer agradar todo mundo. Perfeito. Porque assim, tem coisas que são fisiológicas, cara. Tu tá dormindo bem, tá? Se exercitando bem, tá? E minimamente alimentando bem, um déficit calórico e um intake alto de proteína, cara, só por isso já não é pra estar tão ruim, tá? Aí tu é pras relações, cara, tu tem amigo, tu vê teus amigos, te dá minimamente bem com a tua família, tem uns amigos no trabalho, tu vê os amigos, sei lá, 3 vezes a semana, não tá almoçando sozinho, tá jantando com gente quase todos os dias, tá? Tem umas 2, 3 vezes só que tu come alguma refeição, almoço ou jantar sozinho. Cara, tu tá sentindo que tu tá crescendo, que tu tá se desenvolvendo. É muito estranho tu não tá feliz. Sim, é fácil de tu pontuar. Sinceramente, eu não conheci a pessoa que tá fazendo tudo isso. E olha que eu tô há 10 anos da vida, eu não conhecia alguém que tá fazendo tudo isso. E já conheci alguns que não estão tão felizes como poderiam. Sim. Porque a maioria dos pacientes que eu pego não são pacientes que estão extremamente deprimidos. Esse não é o público-alvo. Eu acabo pegando alguns que querem se tratar comigo, mas não é nisso que eu sou o melhor do Brasil, né? Eu me especializei em tratar pessoas que são altamente funcionais, muitas vezes são médicos, advogados, executivos, grande empresa, ou jovens que têm altas ambições e são super funcionais, mas que querem se melhorar. Porque eles entendem que sempre dá para melhorar, eles querem um acompanhamento, eles querem uma mistura de coaching com mentoria, com terapia, porque às vezes tem coisas que são mais profundas. Tá? Então, às vezes o cara tá fazendo várias dessas coisas, mas, por exemplo, o self-talk, o jeito que ele toca, que ele fala com ele mesmo, é pesado. Ele é muito exigente, tem que ser perfeito, tem que fazer isso. Ele se cobra, por exemplo, se é um dia que ele não vai fazer exercício físico, ele já se cobra. Cara, tudo bem tu não fazer exercício físico um dia. Então, é só um detalhe de aprender a ser um pouco mais gentil. Mas, geralmente, a pessoa que é tão dura assim com ela também tem impacto em outras áreas da vida. Ela não consegue estar fazendo todas essas coisas macro que eu falei. É aquela questão, né? Não tem a fórmula mágica de nada. Né? Não. E a gente tem que aplicar a teoria, né? E é fácil. E são vários pontos, né, específicos que tu consegue pontuar e ver, olha só, tô pecando nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E tu ter a consciência disso, né? Tu conseguir pontuar aquilo e ter a consciência e saber, eu tenho que tomar uma ação. Também tem fatos, né? Tem momentos que tu precisa priorizar. Olha só, não vou priorizar isso, vou priorizar aquilo, mas tu tem que aceitar que aquilo lá não vai estar 100%, né? Até assistiu uma das tuas palestras, que tu fala que dificilmente tu vai estar nota 10 em tudo, né? Algumas coisas tu vai... É impossível, né? Tu vai estar pecando, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a tua presença hoje, né, Diego? Logo a gente vai ter outro episódio aí, contigo e mais o Dr. Pedro Béria, né? E eu queria que tu vendesse um pouco o teu peixe e aonde o pessoal pode te encontrar na rede social. Tá bom, primeiro obrigado pelo podcast, por a gente ter falado aqui, pelo convite, vai ser um prazer fazer todos os outros. Pessoal que quiser me encontrar, Burger Diego nas redes sociais, me sigam, espero que meus conteúdos ajudem vocês. Entrar no meu site, tem meu e-book, e se quiser marcar a sessão, vai ser um prazer ajudar vocês, ou uma palestra para a empresa de vocês, para a organização de vocês, vai ser um prazer ajudá-los. Perfeito, então. Então, pessoal, concluímos mais um episódio, até a próxima.